que acredita que só existe aquilo que ele pode ver ou tocar, e uma mente ateia que não acredita na existência de Deus. Nós estamos vendo muito a religião sendo atacada, né? O cristianismo sendo atacado, até mesmo pelas mídias sociais e até mesmo, irmãos, pela imprensa. Eu estou acompanhando muito, como eu falei para os irmãos, eu estou vendo muita imprensa atacando o cristianismo, atacando os cristãos, né? Querendo desfazer da nossa fé, querendo desfazer da nossa crença. Hoje mesmo eu ouvi, irmãos, algo assim que realmente é algo muito triste de se ouvir. Falando que essa questão de cristianismo e tudo é uma invenção do homem. Então nós vamos ver cada vez mais o cristianismo sendo atacado. E a Bíblia fala que nós temos que ter uma sabedoria para saber responder todos aqueles que atacarem o cristianismo. Não é entrar em debates desnecessários, mas é responder, irmãos, combater a mentira com a verdade. Todos nós temos que estar preparados para isso. E como nós vamos estar preparados se nós não meditarmos, estudarmos, né, nos dedicarmos cada vez mais ao estudo da palavra do Senhor? Nós temos uma grande responsabilidade, primeiramente com os nossos filhos e também com os nossos jovens, de ensinar a palavra de Deus. Hoje mesmo estava conversei com o líder dos jovens, né? Mandei uma mensagem para ele, falei, estou sentindo o grupo de louvor muito ausente nos estudos. Não é só louvar, não é só tocar instrumento, não é só louvar fora, tem que conhecer a palavra, irmãos. Porque eles louvam aqui, depois vem as retaliações. Quando eles estão nos colégios, vem as propostas. Vem o engano, vem as mentiras. Então não adianta só saber tocar um instrumento, louvar bonito e ser enganado lá fora, não. Então, enquanto eu puder, eu vou cobrar sim, né? Cobrar dos irmãos, cobrar dos congregantes, porque isso é uma responsabilidade que nós temos e Deus ele está dando uma oportunidade para todos nós, irmãos, e nós não podemos desperdiçar. Então, ensine para os seus filhos, ensine para os jovens a importância de estudar a palavra de Deus, irmãos, é uma oportunidade. Então, vamos lá, subtópico 2, a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Satanás ele tem o poder, irmão, de cegar nossa mente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus, olha só, Deus com letra minúscula, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então, olha só o que o diabo faz. O diabo ele aproveita que a pessoa já está incrédula e ele cega o quê? Ele cega o entendimento. Ele cega a mente, para que a pessoa não entenda. Por isso que muitas vezes esse negócio de cristianismo, ressurreição, Jesus morrendo na cruz para salvar toda a humanidade, para muitos isso é loucura. Muitos pensam que esses crentes são loucos. Da onde esses crentes inventaram isso? Eles não conseguem entender, irmãos. Eles não conseguem entender como que o homem morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia pode salvar toda a humanidade. Por quê? Porque a mente está entenebrecida. A mente deles está tampada. Hoje a batalha está grande, né? Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, está repreendido. Satanás, ele quer isso, irmãos. Ele quer atrapalhar. Ele quer que a gente fique disperso, distraído. Mas vamos nos concentrar aqui que a vitória é nossa em nome de Jesus. Então o diabo ele trabalha no coração dos incrédulos, porque o coração está ligado à mente, né? E o cega para a realidade espiritual, meus irmãos. Eu costumo dizer, no mundo espiritual, a gente não enxerga com os olhos físicos. No mundo espiritual, a gente enxerga com a mente. E o diabo, ele quer fazer o quê, irmãos? Cegar a nossa mente, para que a gente não tenha a revelação da palavra. Essa questão de ficar aéreo, essa questão de não entender, é algo muito perigoso. Porque a Bíblia fala que o semeador, ele saiu para semear. E uma das sementes caíram ali, irmãos, caíram no local. Esse local vai nos explicar, significa que essa semente que caiu ali num terreno pedregoso, foram aquelas sementes ali que não germinaram, não cresceram. E vai dizer que essa semente que caiu no terreno
Pedregosos são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Aí vem os pássaros ali, né, come a semente ali. Então, as pessoas não entendem, fica vaga, não entende, e quando as pessoas não entendem, elas acabam desacreditando. Elas acabam ficando incrédulas, porque não entendem a palavra. Jesus, ele quando estava pregando ali para uma grande multidão também, Jesus ele começou a falar ali, ó, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não vai ser salvo, não vai ter como ser ressuscitado. Quem não comer da minha carne e do meu sangue, não tem parte no meu reino. E ali vai dizer que muitos não entenderam. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os seus pais, eles comeram ali um maná, mas eles voltaram a morrer. Mas quem comer da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Aí sabe o que acontece? Aí teve muitos ali que não entenderam a palavra, aí começaram a sair um por um. Até desistiram de ouvir os ensinamentos de Deus, de Jesus, porque não entenderam. Acho que eles pensaram assim, como é que é esse negócio? Comer carne? E por acaso eu sou canibal? Vou comer carne? Como que funciona isso? Beber sangue? Né? Então muitos não entenderam, irmãos, e desistiram. Desistiram e começaram a sair um por um. É por isso que muitos abandonam também, irmãos. A mente ali fica dispersa, fica vaga. Aí vem o quê? A apostasia, vem a incredulidade. E o diabo ele aproveita muitas vezes a falta de interesse, o coração duro da pessoa para cegar o entendimento da pessoa também. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. A fé vem do ouvir a palavra. E os irmãos não precisam ficar preocupados, não. Às vezes preocupa, pastor, eu tenho dificuldade de entender, às vezes eu ouço e não entendo. Irmãos, eu também, até hoje, né, tem coisas que eu tenho dificuldade, mas eu também já tive muita dificuldade. Tinha coisas em que eu achava que eu nunca ia aprender, achava que eu nunca ia ter a revelação. Agora é tão importante que às vezes você ouve uma pregação umas 4, 5 vezes e ainda assim você não entende. Mas chega lá na frente, você ouve a mesma pregação e seus olhos se abrem, ó. Seus olhos espirituais se abrem e falam, rapaz, agora eu consegui entender. Agora eu tive a revelação. É assim, irmãos, a revelação de Deus é progressiva. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Por isso todas as pregações, ensinos, né, todos os cultos, é uma bênção do Senhor, só está acrescentando na sua vida. Vai chegar um momento que seus olhos vão serem abertos totalmente, você vai ter toda a revelação de Deus. Agora, olha só que perigoso aqui, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 18. Coloca aí, Pedro. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vaidade é algo passageiro, né? Então, às vezes as pessoas têm na mente só coisas passageiras, coisas que vão passar, não tem na mente as coisas eternas. Então, vaidade é algo que passa. Então a Bíblia fala para nós não andarmos como os outros gentios. Gentios, na Bíblia, significa aqueles que não têm aliança com Deus. Pode passar, Pedro, versículo 18. Diz assim, ó, entenebrecidos no... Olha lá, irmãos, leem comigo. Entenebrecidos no... Olha lá, irmãos. Entenebrecidos no entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações. Então, note uma coisa aqui bem forte, irmãos. Um coração duro produz uma mente fechada. Ai, com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Então, olha só, irmãos. Um coração duro produz uma mente fechada. Então, esse é o perigo. Muitas vezes nós ouvimos a pregação e a pregação nem sempre é agradável, não é verdade? Às vezes a pregação nos confronta. Então, irmão, se a gente endurecer o nosso coração para a pregação, o diabo ele vai aproveitar e vai bloquear a nossa mente. Quando você endurece o coração para a palavra, o diabo bloqueia a sua mente para você não entender. É por isso que muitas vezes as pessoas saem da igreja com raiva, saem da igreja, não aceita a correção, não aceita a disciplina e aí não entende nada, né? Passa por umas 10, 20, 30 igrejas e nunca entende nada, porque o coração endureceu para a palavra. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 21. Fala assim, ó, recebeis com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, recebei com o quê? Com humildade. A pregação, irmãos, tem que provocar em nós um aquebrantamento. Por exemplo, se eu, pastor William, estiver andando na mentira, mentindo o tempo todo, enganando, e eu ouvir uma pregação sobre mentira, no lugar de eu ficar com raiva, tem que produzir um aquebrantamento. Fala, meu Deus, a mentira é pecado.
e eu estou andando na mentira. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar, eu não posso ser mais assim. Agora, às vezes a pessoa ouve e ainda fica com raiva, né? Esse pastor aí não sabe de nada. Tudo. Aí, irmãos, o diabo aproveita e bloqueia a mente da pessoa, e é que a pessoa não vai entender nunca, né? Então, coração duro produz uma mente bloqueada por Satanás. Então, temos que estar com os nossos corações abertos para a palavra do Senhor, né, irmãos? Para recebermos a bênção em nome de Jesus. Eu quero ler algo aqui também. Não é agora não, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas vamos aqui para o tópico 3. Tópico 3 é pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Subtópico 1, negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontecem em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam, olha irmãos, eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claras que Deus lhe manifestou, está lá em Romanos 1, versículo 19. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós, Atos 17, versículo 27. Ou seja, por que o ateu não acredita em Deus? Resumindo aqui tudo que foi dito, né? Por que o ateu não acredita em Deus? O ateu não acredita em Deus, irmãos, não é por falta de provas. Mas é sempre bom lembrar, Deus ele nunca se preocupou, irmãos, em provar sua existência. Sabia? Deus ele nunca se preocupou em provar sua existência. Lá em Gênesis vai dizer assim, no início Deus criou. No início, Deus criou todas as coisas. No início, Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou. Então, a Bíblia já parte desse pressuposto, que foi Deus que criou todas as coisas e Deus não se preocupa em provar a sua existência. Mas, ainda assim, Deus, ele pela sua misericórdia e graça, ele se revela ao ser humano. Deus, ele se revela o tempo todo, irmãos, ao ser humano. Quem nunca teve uma experiência com Deus? Às vezes a pessoa no leito de hospital tem experiências sobrenaturais. Às vezes a pessoa tem experiência na família. Às vezes através de um sonho a pessoa tem uma experiência. Muitas vezes através de uma resposta que você busca. Algo que você tem dúvida. Através da oração você tem experiência com Deus. Então aqui fala que não é por falta de provas. E até mesmo provas científicas. Porque, irmãos, a ciência e a Bíblia, a ciência e a palavra de Deus, elas não estão em conflitos umas com as outras. Não, uma não anula a outra. Porque a ciência, quando ela é bem fundamentada, e a Bíblia, quando ela é bem interpretada, elas se completam. Elas não se anulam, elas se completam. Elas não são contrárias umas às outras, irmãos. Porque muitas coisas, hoje em dia, que os cientistas e até a medicina descobrem, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. Muitas coisas que os astrônomos, estudam e descobrem com seus microscópios aí, com seus telescópios, perdão, irmãos, com seus telescópios aí, tudo potente, né, irmãos? Bem potentes, irmãos. Essas coisas que eles descobrem, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já falava. Então a ciência não anula a palavra de Deus e a palavra de Deus não anula a ciência, porque quem criou todas as coisas foi Deus. E quem criou a ciência também foi quem? Foi Deus. Foi Deus que deu a ciência para o homem, né? A ciência quando é bem fundamentada e quando ela é honesta também. Porque realmente existem cientistas também que são contrários à palavra, que não acreditam também. Agora, certa vez eu estava lendo um livro que um estudioso aí, ele era bastante estudioso, e ele resolveu estudar ali todos os evangelhos para provar que Jesus nunca existiu. Falou, eu vou estudar os evangelhos para provar que Jesus é a invenção desses crentes. Para provar que Jesus nunca existiu. Irmãos, vai dizer que ele estudou ali por mais de 10 anos. Quando ele terminou ali os estudos dele, ele terminou os estudos, irmãos, de joelho, e entregando a vida para Jesus, e falando, não tem como dizer que este homem não existiu. Jesus, ele existiu e ele está vivo até hoje, irmãos.
Porque estudou, né? Quis provar e acabou tendo um encontro verdadeiro com Deus. É importante também os estudos. Aqui eu destaquei, as Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou ao homem, né? Então, irmãos, Deus, ele manifesta. Então, nós podemos dizer também que a incredulidade, nós podemos dizer que a falta de fé é uma decisão, não é verdade? É a pessoa que decide não crer. Não quero acreditar, não quero crer e pronto. Porque a pessoa, ela tem o seu direito de escolha. Nós decidimos crer. Eu até vou contar um testemunho aqui interessante para os irmãos, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu fui bastante tocado assim, por Deus e tudo, né? Aí eu entreguei minha vida para Jesus, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, minha cabeça era cheia de dúvidas. Minha mente era cheia de dúvidas. E o diabo, ele aproveita para colocar mais dúvidas ainda, né? Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu comecei a ler livros e comecei a ouvir documentários sobre a existência de Deus. Não, eu quero ver aqui, quero ver documentários que provam a existência de Deus, ler livros que provam a existência de Deus. Comecei a assistir várias coisas, né, para ver se provava a existência de Deus, meus irmãos. Mas, irmãos, a experiência de Deus pessoal é uma experiência tão forte, que quando você tem esse encontro com Deus, você não duvida mais da existência de Deus. Não é verdade, irmãos? Então é isso, nós não precisamos, irmãos, consultar o homem, nós precisamos consultar o Criador, o Espírito Santo de Deus. Agora é a pessoa que decide não crer. Olha só na Bíblia aqui, João capítulo 3, versículo 19 até o 21. Coloca aí, Pedro. João capítulo 3, 19 até o 21. Olha o que diz aqui, E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, ou seja, irmãos, aqui nessa lição está dizendo que Deus, ele se manifestou para o ser humano. Não tem essa questão de dizer que Deus, ele nunca se manifestou para os indígenas, para as tribos. Não, Deus, ele se manifestou para todo ser humano, principalmente através da sua palavra e através da criação. Agora, por que ele se manifestou para o ser humano e o ser humano não quis crer? Aqui está explicando, E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ou seja, se manifestou. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Sabe por que o ser humano decide não crer em Deus? Porque o ser humano, ele não quer ser cobrado por Deus. O ser humano, ele quer viver a sua vida, irmãos, quer viver todos os prazeres dessa vida, todos os prazeres pecaminosos, e não quer ter ninguém para cobrar ele. Por que o ser humano ia querer um Deus que viesse prestar contas com ele naquele grande dia? O ser humano, ele quer viver de qualquer jeito. Então, para que servir um Deus que vai cobrar ele lá no juízo final, né, irmãos? Então, o ser humano decidiu não crer porque preferiu ficar no pecado, preferiu andar nas trevas. Olha só o que diz o versículo 20. Coloca aí, Pedro, versículo 20. Versículo 20. Versículo 20, Pedro, cadê? Olha só. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quem faz o mal não quer ser descoberto, não é verdade? Isso também não é só, nós não estamos aqui ensinando, né, só para as pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, não. Esse ensinamento é para todos nós também, porque nós somos cristãos. E se a gente tiver um pecado oculto? Se a gente tiver aquele pecado escondido, a gente vai querer que o pecado seja descoberto? Não vai querer, né? Então, olha, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Por quê? Porque a luz, né, vai mostrar tudo, vai revelar tudo. Olha só. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam descobertas, para que não sejam reprovadas. Lá no Salmos 15, né, tem um Salmos que é muito forte, Salmos 15, que fala assim sobre as pessoas que adoram imagens. Fala até que essas pessoas vão ficar igual às imagens, tem olhos mais... É 115, né? 115, é verdade. Salmo 115, obrigado. Salmo 115 vai dizer isso, irmãos, sobre as pessoas que adoram as imagens. E vai dizer que essas pessoas que adoram imagens, elas se tornam semelhantes às imagens. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Pés, mas não andam. Mãos, mas não apalpam, né? Então, por que as pessoas querem adorar uma imagem? A imagem tem olhos, mas não vê. Então ela pode fazer o que quiser, que a imagem não vai cobrar dela, não está vendo nada. Então, por que as pessoas adoram a imagem? A imagem tem boca, mas não fala. Então a imagem nunca vai corrigir a pessoa, né? Nunca vai corrigir, nunca vai falar, isso aí está errado. Agora nós temos um Deus, né, irmãos, que tudo vê.
A Bíblia fala que os olhos deles são como chamas de fogo, estão contemplando os bons e os maus. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele fala, e muitas vezes ele diz, assim diz o Senhor. Não é verdade, irmãos? Então as pessoas preferem adorar a imagem, porque a imagem nunca vai corrigir, nunca vai repreender. O nosso Deus, ele tem mãos, e as mãos dele está sobre o seu povo, para nos abençoar. Porque no Salmo 59 vai dizer que as mãos deles, os braços deles não estão encolhidos para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir, então ele tem ouvido e ouve também. Né? Mas o nosso Deus, ele corrige. Por isso que muitas vezes as pessoas fogem desse Deus, né, que corrige também. Então, olha só, as pessoas não querem que suas obras sejam reprovadas, quer andar no pecado, quer continuar no pecado, e não quer que as obras sejam reprovadas. Por isso que não buscam a Deus. Olha só o versículo 21. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade, vem para a luz. E tem prazer, irmãos, e tem alegria, e tem amor em fazer as boas obras, e a Bíblia até fala que as suas boas obras sejam vistas pelos homens para que glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? Então, por isso que o cristão ama fazer a obra, tem prazer em fazer a obra, né? Pratica a obra com alegria, com amor, e quando o cristão é luz neste mundo, muitos vão se espelhar nos cristãos também. Aquele que está andando com Deus, é claro que não somos perfeitos, mas aquele que está andando com Deus, irmãos, não tem a consciência pesada, não tem nada para esconder, pode vasculhar a sua vida, que não vai encontrar nada, porque está andando na luz. E é necessário isso. Quando a gente tem os nossos erros, os nossos pecados, é necessário uma confissão. Porque a Bíblia fala, aquele que encobre suas transgressões, ou seja, esconde suas transgressões, nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançará misericórdia. Então não podemos ter pecados ocultos, irmãos. Pecados ocultos, a Bíblia ensina que ainda nós estamos andando nas trevas. Mas é claro que tudo isso é um processo, nada é de uma vez. Tudo isso é um crescimento com Deus. Nós vamos aprendendo a abandonar tudo aquilo que não presta e até a vinda de Jesus. A Bíblia fala, ó, aquele que começou a boa obra em cada um de vós, é fiel para terminar até a vinda de Cristo, né? Então é um processo que vai durar nas nossas vidas até a vinda de Jesus, irmãos. Ninguém abandona tudo de uma vez, né? Sempre nós temos algo ali em que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Versículo 21 já li, né? Então é isso, irmãos. Quem anda nas trevas é porque não quer que as suas obras sejam vistas, né? Descobertas. Vamos lá, subtópico 2. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem. Deixa eu só ver algo que eu anotei aqui, irmãos. Ah, sim, já falei. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. É aquela história, né, que o homem veio do macaco. Não tem aquela história que o homem veio do macaco, irmãos? É a cadeia evolutiva, né, que eles acreditam. Oi. Pois é, nas escolas, né? Eles ensinam isso. Pois é. Tem que vir. Nas escolas existe. E nas escolas existe uma doutrinação. É verdade, isso aí é importante, porque às vezes vê uma pessoa bem sucedida nessa terra, né? Aí pensa que a pessoa está certa ali, né? Mas, irmão, existe também uma coisa assim, chamada doutrinação. Nas escolas tem muito isso, que a gente está falando, a doutrinação. Doutrinação é isso. É botar na cabeça das nossas crianças, né, que o homem veio mesmo do processo evolutivo. É os que acreditam não no criacionismo, né? É os que acreditam na evolução, no evolucionismo. E eles ensinam para as nossas crianças desde cedo. Agora, só uma coisa interessante aqui para os irmãos, já que nós estamos falando disso, irmãos. Cientistas, né, estudaram. Eu vou dar o exemplo da girafa. Cientistas estudaram a girafa. Porque, por exemplo, se a girafa tivesse evoluído de outro animal, olha só que interessante.
Cientistas estudaram a girafa, e a girafa ela possui aqui uma válvula no pescoço. Ela possui essa válvula no pescoço. Porque a girafa tem um pescoço muito grande, né? Aí quando ela vai beber água, irmãos, essa válvula quando ela vai beber água, se fecha. Por que essa válvula se fecha? Essa válvula se fecha para que o sangue não desça para a cabeça dela. Porque ia ser tanto sangue na cabeça dela que ela ia desmaiar. Então, ela, quando fosse beber água, ia desmaiar e até morrer afogada. Então, quando ela vai beber, essa válvula se fecha. E quando ela bebe água, que ela levanta a cabeça, essa válvula se abre para que a água possa ir para dentro do corpo dela. Tudo perfeitamente, irmãos. Então, se a girafa tivesse evoluído, né, de outro bicho, a primeira vez que a primeira girafa do mundo que fosse beber água, e ela tivesse evoluído, não tivesse essa válvula, ela já ia morrer na primeira vez que fosse beber água e nem girafa ia existir. Então, isso prova o quê? Que a girafa já foi criada daquela maneira. Já foi criada daquele jeito e não evoluiu de bicho nenhum. Ela já foi criada daquela forma, perfeitamente funcionando perfeitamente. Senão a primeira girafa não estaria nem viva. Não é verdade, irmãos? Então, isso já... E foi cientistas que estudaram isso aí também, né? Tem estudos sobre o pica-pau também, que o pica-pau já teve que ser criado daquela mesma maneira. Não tinha como ele evoluir de bicho nenhum. Então, daquela maneira, aquela anatomia, né, de furar ali a língua que cabe direitinho no bico dele, já está tudo criado desde o começo. Sim. Ele pega, né? Pega e taca para dentro. Então, irmãos, o ser humano e os animais todos já foram criados dessa mesma maneira, irmãos. Não evoluíram de nada. Agora, olha só, o materialismo não acredita, né? Não acredita que nós possuímos uma alma imortal. Só que a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos que Deus ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos espírito, alma e corpo. Deus ele é uma trindade e nós somos uma triunidade, né? Espírito, alma e corpo. Imagem e semelhança do Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Criador nos criou dessa maneira, irmãos. Então isso é maravilhoso. Vamos aqui avançando, né, em nome de Jesus. Tópico 4, e nós já vamos estar encerrando. Tópico 4. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Subtópico 1. Afirmando as verdades da Bíblia. Irmãos, quando nós falamos de verdades da Bíblia, nós estamos falando aqui da criação, é interessante também um exemplo que nós temos na Bíblia. Lá em Gênesis, quando os irmãos vão ler ali os primeiros capítulos de Gênesis, tem uma ciência interessante ali. Ali também tem uma ciência. Por isso que eu digo que a Bíblia não contradiz a ciência. Então tem uma ciência interessante, irmãos. A ciência, né, quando é bem fundamentada, porque tem ciência de ateus aí também que realmente nega a existência de Deus. Então ali tem uma ciência interessante. Vai dizer que Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra, né? Haja luz, haja firmamentos, haja isso, haja aquilo. Deus criou as coisas. Só o homem é que Deus teve ali um cuidado, né, um carinho, porque o homem é a coroa da criação. Vai dizer que Deus ele modelou ali do barro o homem e soprou o fôlego de vida no homem. Agora, quando Deus foi criar os animais e as plantas, nós podemos dizer que Deus ele terceirizou o serviço. Porque quando Deus ele foi criar as plantas, Deus falou assim, ó, produza a terra as plantas. A terra produza as plantas. Então, quer dizer, foi a terra que produziu as plantas sobre a ordem de Deus, né? A terra produz as plantas. Aí eu vou perguntar, irmãos, a planta veio da terra. Se você tirar a planta da terra, o que acontece? A planta morre, né? Vai dizer que quando Deus foi criar os peixes, Deus deu ordem às águas. Deus falou, as águas produzem os peixes, os animais marinhos, as águas produzem os peixes. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Então, resumindo o que nós aprendemos aqui. A planta veio da terra, se você tirar a planta da terra, a planta morre. Os peixes vieram da água, se você tirar o peixe da água, o peixe morre. Nós viemos de Deus, se nós vivemos uma vida separada de Deus, o que acontece? A gente morre também. O homem sem o Criador não sobrevive e morre também. Isso mostra que nós fomos criados de Deus. É uma ciência interessante também, né, irmãos? É uma ciência. Então vamos lá para o subtópico 4. Afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo.
A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aquilo que nós já falamos, né? As coisas que se vê não foi feito do que é aparente. Então, as coisas materiais surgiram do imaterial. As coisas visíveis surgiram do invisível, que é o mundo espiritual. Eu costumo até ir mais longe. Eu creio que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Porque o mundo físico uma hora vai acabar, mas o mundo espiritual sempre existiu. O mundo físico antes não existia, mas o espiritual sempre existiu. Porque Deus é espírito e Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Eu sempre fico encantado com isso. Porque a eternidade daqui para frente é até fácil de imaginar, né, daqui para frente. Uma coisa que nunca vai acabar é a eternidade daqui para frente. Mas se a gente olhar para trás, uma coisa que sempre existiu. Uma vez minha filha ficou dando nó na cabeça dela e ela, pai, mas e Deus? Quem criou Deus? De onde surgiu Deus? Quem criou Deus? Eu sou, Suzane, ninguém criou Deus. Deus é que criou todas as coisas. Deus, ele sempre foi, ele sempre é e sempre será, é o nosso Deus. Pastor Evaldo queria falar alguma coisa? Verdade, bem lembrado. Quando Deus criou, né, todas as coisas, o Espírito de Deus já pairava sobre a terra, né? Deus, ele vive no eterno presente. Deus não é igual a nós temos passado, presente e futuro, não. Ele é o eterno presente. Quando Moisés perguntou, como eu vou dizer que é o seu nome, para quando me perguntarem? Aí Deus falou assim, diga, o grande eu sou, é um eterno presente, porque ele sempre foi, ele sempre é e sempre será, irmãos, nosso Deus. E outra coisa interessante, a Bíblia fala que Deus, lá em Isaías, deixa eu ver se a memória não falha, Isaías capítulo 9, versículo 6, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, que vai dizer assim, ó, o Senhor, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe o que me encanta? 9,6, né? Isaías 9,6. Sabe o que me encanta, irmãos? É quando fala que Deus, ele é o Pai da eternidade. Se ele é eternidade é algo que sempre existe também, né? Sempre existiu, sempre vai existir, eternidade. Agora, irmãos, se a palavra diz que Deus, ele é o Pai da eternidade, não existiria eternidade se não existisse Deus. Não é verdade? Não existiria eternidade se não existisse Deus. Até a eternidade depende de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Até a eternidade depende de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso, na minha mente, realmente é algo muito maravilhoso. Vamos para o subtópico 2, para a gente estar encerrando. Fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Ô, nome difícil. Ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia, olha a ideologia de novo, já previamente adotada. Então, muitas vezes, irmãos, eles usam a ciência desonestamente, né? Eles querem ali aprovar uma ideia errada, então eles usam a ciência de maneira errada para provar que aquele engano ali é verdade. Tem isso aí também. Vamos lá, continuando. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressarmos nossa confiança em Deus. Então, existe uma ciência séria. E essa ciência séria não nega a existência do Criador, irmãos. Existem vários cientistas, até mesmo que já morreram, mas cientistas ali que creram em Deus, né? E confirmaram através da ciência também, não que provaram exatamente, né? Mas que não negaram a existência de Deus, a existência do Criador, irmãos. E quando a gente fala sobre criação, tem um dado muito interessante também, que eu sempre gosto de trazer para os irmãos, que diz, irmãos, que a luz, ela viaja
numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Irmãos, a luz ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros, às vezes o irmão pensa por hora, não, por segundo. Em um segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros. Em um segundo, 300 mil quilômetros. É muito, né? Certa vez eu fui lá para a Bahia, para o sul da Bahia, lá era 1.200 quilômetros mais ou menos. Irmãos, eu levei quase 16 horas para chegar lá. 1.200 quilômetros, quase 16 horas. 1.600, né? 1.600. Não, então nós chegamos, foi 18 horas, foi mais de 16. Dormi, foi no... Somando tudo, dava mais de 18 horas, 1.600 quilômetros. Então pense, em 1.600 quilômetros, 18 horas para andar. A luz, em um segundo, 300 mil quilômetros já andou, a luz. Agora você imagina, irmãos, se o ser humano fosse capaz de inventar a nave espacial mais rápida do mundo, que viajasse na velocidade da luz, sabe quantos milhões de anos ia demorar? Bilhões de anos ia demorar para o ser humano ir de uma ponta a outra no universo, segundo os cientistas? Demoraria 92 bilhões de anos para o ser humano viajar de uma ponta a outra do universo. Vou repetir, viajando na velocidade da luz, o homem ainda demoraria 92 bilhões de anos para atravessar de uma faixa a outra, né, do universo. Agora você imagina, irmão, se a criação é tão grande, imagine o tamanho do Criador. Então imagine quantos milhares de estrelas não existem. E a Bíblia fala que Deus ele conhece cada uma e chama todas pelo nome e todas atendem ao seu chamado, irmãos. Então se a criação é tão maravilhosa, imagine o Criador disso tudo, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso e nós só temos que agradecer a Ele pela nossa vida. Agora o mais incrível não é isso. O mais incrível não é isso. O mais incrível é que um Deus tão grande, um Deus tão grande, um Deus tão grande e tão glorioso, cabe dentro do meu e do seu coração, que é um coração tão pequenininho, né? É um coração muitas vezes tão chateado, tão amargurado, mas um Deus tão grande ainda cabe dentro do meu e do seu coração, irmãos. Ele escolheu isso para todos nós. Só temos que agradecer esse Deus, né, irmãos, em nome de Jesus. Conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Irmãos, nós já cremos em Deus, mas tem muitas pessoas que ainda não creem. Então nós temos uma responsabilidade de pregar esse Deus para essas pessoas que ainda estão com suas mentes, né, bloqueadas pelo inimigo, cegadas pelo inimigo, para que essas pessoas também possam enxergar essa mesma luz que nós enxergamos. Amém, meus irmãos? Esse foi o estudo de hoje, para a glória e para a honra do Senhor. Semana que vem nós teremos a sutileza das ideologias contrárias à família. É um ensino muito importante, viu? Peço para os irmãos, incentive os familiares a estar aqui, irmãos. Incentive a família a estar aqui. A família está perdendo coisas maravilhosas.